Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, itens 4 e 5, Causas atuais das aflições, pela expositora Cristina Lúcia, do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Olá, queridos amigos, Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Eu sou Cristina Lúcia, trabalhadora do Discípulo de Jesus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Estou aqui com muita alegria para podermos hoje conversarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, itens 4 e 5, Causas atuais das aflições. Mas antes, vamos agradecer. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, pelas oportunidades que temos dia a dia, pelos seus ensinamentos que nos trazem tanta esperança, tanto consolo, tantos momentos em que possamos aproveitá-los para as nossas reflexões e colocá-los em prática. Obrigada, Mestre querido. Ajuda-nos no entendimento das coisas que ainda nos custa a entender. Faz-nos alertas, esperançosos, confiantes, de que não estamos sozinhos nesta trilha, nesta caminhada em busca da nossa perfeição. Ajuda-nos, Mestre, a compreender mais, amar mais, trabalhar mais. Muito obrigada, querido amigo. Peço-te a tua misericórdia para todos aqueles que estão assistindo o nosso estudo, que nós possamos juntos compreender esta lição e colocá-las em prática. Mestre amado, fica conosco nesse estudo, intua-nos o melhor pensamento, as melhores reflexões. Abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, queridos amigos, causas atuais das aflições. Nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, item 4, Kardec coloca lá a escala dos mundos, e ele nos afirma que o mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal ainda predomina. Ainda temos muitas dificuldades a vencer. Mas Jesus, ele nos trouxe um consolo. E ele nos trouxe um alerta, dizendo que no mundo tereis aflições. Mas animai-vos, eu venci o mundo. E ele também nos disse que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Então, a palavra é ânimo. Vamos animar o nosso espírito, encorajar, ter esperança, buscar aumentar a nossa fé, porque vamos ter aflições, não tem jeito. Viemos para cá para recuperar o tempo que perdemos, para recuperar-nos por dentro, intimamente, para aprendermos e reaprendermos as lições, para recuperar o tempo perdido. E só podemos fazer isso se tivermos vontade, bom ânimo, esperança, coragem, e acima de tudo fé. Acreditar, confiar. Nós podemos vencer as dificuldades. E para isso vamos ter que agir, melhorar nossos pensamentos, nossas palavras, melhorar as nossas atitudes, desenvolver dentro de nós uma vontade firme de trabalhar para melhorar. E quando melhoramos por dentro, brilhamos e
acabamos ajudando aqueles que estão à nossa volta, com o nosso exemplo. Por isso, nossos exemplos precisam ser bons. E Jesus vem nos dizer que nós temos que ter bom ânimo. Não desistir. Porque já desistimos muitas vezes. Se desistirmos mais uma vez e fraquejarmos, vamos voltar. E de que maneira vamos voltar? Precisamos refletir sobre isso. Vamos então pegar aqui o nosso Evangelho, seu capítulo 4, seu capítulo 5, no item 4. Kardec vem dizendo que as dificuldades da vida são de dois tipos, ou, se quiser, de duas fontes, e são bem diversas, e importa distingui-las. Umas têm a causa aqui, agora, no presente, nesta existência, e outras na vida passada, fora desta existência presente, em existências anteriores. E aí? Nesta existência, neste momento que vivenciamos, desde lá de quando chegamos a este planeta, nós fizemos escolhas, porque Deus nos dá livre-arbítrio. E os resultados dessas escolhas, se foram boas, ótimo, bons frutos vamos recolher. Se nossas escolhas foram e continuam sendo ruins, é preocupante, vamos recolher os frutos dessas escolhas. Porque somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém vai colher o que não planta e nem vai pagar pelo outro. Eu só vou consertar os meus erros. Eu só vou aprender com os meus erros. Eu tenho que melhorar a mim. Porque com a minha melhora, eu posso ajudar o outro a se melhorar. E isso é um papel que nós temos nessa existência. Ajudar o outro na sua caminhada. Mas é ajudar. Não é fazer por ele como ele também não pode fazer por mim. Porque a cruz é de cada um. E cada um só consegue carregar a sua. Ninguém consegue carregar do outro. Agora, nós podemos ajudar o outro a carregar a sua cruz, como o Cirineu fez com Jesus. Ajudar. Ele não carregou a cruz para Jesus. Ele ajudou. E isso é um grande ensinamento que Jesus deixou para nós. Nós podemos receber e vamos receber ajuda o tempo inteiro. Dos amigos à nossa volta, da família, dos queridos espíritos amigos, nosso anjo guardião. Para isso temos que fazer o que Jesus disse, né? Ouvidos de ouvir, olhos de ver. Prestar atenção nas coisas. Ter mais amor, mais compreensão nas situações. E aí ele continua dizendo que remontando à fonte dos males terrestres, quando a gente começa a refletir sobre as aflições que estamos vivenciando, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Nossas aflições são reflexos das nossas escolhas, da nossa conduta, do nosso caminhar, das nossas ações. E isso é para que parar, pensar e refletir sobre isso. Eu estou passando por essa situação. Vou repensar, vou analisar a minha conduta. O que pode ter me levado a chegar até aqui, nesta situação? Cada um segundo as suas obras. Não tem para onde fugir. E ele continua dizendo: quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Nós somos as vítimas de nós mesmos. Quando deixamos o orgulho falar mais alto, quando deixamos a nossa ambição, a nossa vaidade, o ciúme,
a inveja. Quando não buscamos nos conhecer, refletir sobre esses sentimentos, refletir sobre as suas consequências, sobre os exageros. Nós temos que refletir a todo momento. Nossa doutrina, ela é de raciocínio, ela é de reflexão, ela é de atenção aos detalhes. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, perseverança, má conduta. Quando nós não perseveramos, não confiamos, começamos um trabalho e largamos no meio. E aí depois a gente quer receber salário, né? Lá no livro Nosso Lar tem aquele caso daquela senhora que vai conversar com o ministro Clarencio e quer autorização para ajudar os filhinhos no plano terrestre, que estão aqui passando sufoco. E aí ele fala, mas quantos bônus a senhora tem para isso? Aí ela fica olhando. Eu já lhe dei um trabalho assim. Ah, mas aquilo não serve para mim. Mas aí eu desloquei a senhora para outra tarefa. Ah, mas aquilo eu não gosto. Ah, mas assim eu não quero. Ah, mas isso aqui não é para mim. E aí onde ela estava? Lá no campo de repouso. Tranquila e calma. Sem fazer nada. Que lhe desse vitalidade, coragem, né? Perseverança. E aí, como é que se ela não estava ajudando a si mesma, como é que ela queria receber autorização para vir ajudar os filhos aqui na Terra? E aí ele mostra para ela, a senhora vai, reflete, volta e depois nós conversamos. Porque sem o trabalho que me modifica, me melhora, me ajuda, como é que eu vou ajudar o outro? Vai ser difícil. Quantas uniões infelizes porque são fruto de interesse calculado, vaidade, e nos quais o coração não se presta para nada. Quantos casais, quantas famílias destruídas pela falta de amor, pela falta de empatia, de solidariedade, de respeito, porque se casaram por, aqui como ele fala, interesse calculado. Interesses materiais, em que o coração nada tem com isso. Aí vão vir as dificuldades. Porque quando nós nos unimos por amor sincero, respeito, já é difícil, porque lidar com o outro é difícil, você tem que ter compreensão, tranquilidade, muitas vezes silenciar, a água da paz na boca de vez em quando. Se com amor é difícil, com interesse calculado vai ser mais difícil ainda. E aí o que a gente está buscando? Aflições para a nossa vida. E ele fala mais. Quantas dissensões e querelas funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação? Quantas vezes, ao invés de calar para que a situação se apaziguasse, nós deixamos o vulcão, né, expelindo larvas para tudo que é lado e saímos queimando com a nossa palavra maldita. Maldita separada a sílaba, tá? Maldita, tá bom? Mal falada, melhor dizendo. Com um olhar, agressividade. Quantas vezes a falta de equilíbrio, de harmonia, nos levou a brigas, a dissensões, a sentimentos de ódio, de raiva, a palavras ríspidas, duras, que feriram. E é aquela história, né? Quando você fere alguém, é a mesma coisa de você pegar um prego e pregar num pedaço de madeira. Aí você vai lá, desculpa e tal. Aí você tira o prego. Mas quando você olha para a madeira está marcada.
Por quê? Porque a pessoa pode até desculpar, pode até nos perdoar, deixar para lá, seguir em frente, mas a ferida está lá. A ferida está lá. E nós devemos evitar a ferida com moderação, com tranquilidade. Quantas doenças e enfermidades são consequências da intemperância e dos excessos de todos os gêneros? Quantos companheiros sabemos com problemas difíceis, de difícil solução no corpo físico, que são resultados de excessos? E é de todo gênero que ele fala aqui. Porque quando fala em excesso, a gente pensa logo em bebida, ou no cigarro, ou numa droga. Mas excesso de raiva, excesso de ciúme, excesso de intemperança, excesso de comida, excesso até de água, prejudica. Tudo tem limite, tem harmonia, tem equilíbrio. E aí vai refletir aonde? Vai refletir no espírito. Aliás, desculpa, vai refletir no corpo físico. As más escolhas, os excessos. A gente busca aflição para nós mesmos, infelizmente, por falta de discernimento, por falta de conhecimento. E muitas das vezes, por falta de vontade de realmente modificar o seu comportamento. Porque é muito difícil. A gente sabe que é. Muito difícil. Quantos pais são infelizes com seus filhos por não combaterem suas más tendências? Educação. A educação, ela é muito difícil, porque ela dá trabalho. É aquela coisa de não pode, tá? Mas pai, mas isso, aí chora, se ajoelha, eu prometo, eu isso aí, tá bom, vai lá, vai, tá bom. Isso não é educar. Educar é sim, sim, não, não. Pense antes de dizer o não, pense antes de dizer o sim e mantenha-se. Educar é difícil, mas é possível e necessário. O mais importante é que é necessário. Então, muitas das nossas aflições, ou quase todas, nesta existência, são reflexos de uma conduta imprópria, preguiçosa, de escolhas mal feitas. Por isso, a doutrina nos ensina que o espírito ele tem 2 mandamentos a seguir, só 2, simples. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Porque quando nós passarmos a nos amar mais, e amar é amar a mim mesma e amar ao outro, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando nós passarmos a desenvolver dentro de nós a vontade firme de estudar, de buscar nos conhecer, de reflexões, de prestar mais atenção, muitas aflições serão evitadas. Nesse livrinho aqui, Candeias da Noite Escura, João Marcos, que é o pseudônimo de Hermínio de Miranda, ele vem falar que quando o sofrimento e a angústia nos atingem, o primeiro impulso é lamentar, em altos brados. Que fiz para merecer tamanha desgraça? Muitos irmãos menos esclarecidos duvidam da justiça divina, que, no entender deles, condena e aplica penalidades em seres aparentemente desprovidos de culpa. E aí eu trouxe esse trechinho para a gente fazer uma reflexão. 2 coisas aqui. Primeiro, quando a gente recebe aí uma aflição, começa a passar por uma situação difícil, ou de doença, ou de luto, ou de perca de emprego, ou de um filho que está dando
algum problema, ou qualquer coisa, uma doença mais grave. Primeira coisa que a gente pensa, mas Senhor, eu? Comigo? Mas por que eu? O que eu fiz? Eu sou tão bom, eu trabalho, eu estudo, eu faço caridade, eu vou lá no centro, sirvo aguinha para as pessoas. E aí é uma reflexão. Se eu estou passando por essa aflição, Deus não é injusto. Nada acontece na nossa vida que não esteja nos planos de Deus. Que Deus não permita. Então, se Ele está permitindo, nós temos uma necessidade de aprendizado, de melhora, de mudança. Alguma coisa a gente vai ter aí para aprender. Porque a pergunta nesse momento não é Deus, por que está acontecendo essa desgraça na minha vida? Não. Senhor, o que queres que eu aprenda com esta situação? O que queres que eu aprenda? Presta atenção. Mas vai se cuidar. Vai tentar resolver a aflição, mas da melhor maneira possível. Sem blasfemar, porque a blasfêmia traz sentimentos negativos junto com ela. E ninguém resolve uma situação se desesperando. Porque eu pergunto para vocês, o desespero vai resolver a situação? Se desesperar, se descabelar, xingar, blasfemar, vai tirar você da aflição? Vai curar a doença? Vai te devolver o emprego? Vai trazer de volta o companheiro que voltou para o plano espiritual? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Qual é a finalidade de estarmos nessa situação? E ali ele coloca uma outra coisa. Muitos companheiros, eu vou até repetir, não acreditam na justiça porque pensam que, aparentemente, aquela pessoa está desprovida de culpa. Às vezes é uma pessoa boa, uma pessoa bacana, aos meus olhos, porque eu não estou dentro dela, eu não vivencio o dia a dia, né? Eu não a conheço, eu só posso falar de mim. E aí eu pergunto para os senhores, para as senhoras, há alguém encarnado num planeta de provas e expiações que ainda seja um espírito imperfeito, que não tenha culpa, que não tenha erros a corrigir, que nunca falou mal de alguém, que nunca fez uma fofoquinha, que nunca pensou alguma coisa errada, que nunca disse uma palavra que feriu? Eu conheci um companheiro da doutrina, que já voltou para o plano espiritual, que era muito interessante, quando nos estudos dele, ele sempre falava assim, não existe coitadinho no planeta de provas e expiações. Existe culpadinho. Todos temos culpa. Por isso viemos para cá, para consertar os nossos erros, para acertar as situações que nos equivocamos. Sempre. E aqui, depois, Kardec ainda fala qual é a finalidade? Aprender. Aprender, percebermos que nós erramos, adquirir experiências, aproveitar as oportunidades para nos reajustar, compreender e aproveitar. Tirar o maior proveito possível da situação. De toda situação negativa, há alguma coisa a se aprender. Senhor, o que queres que eu aprenda? E aí, como é que a gente pode evitar uma situação aflitiva? Olha o que Kardec coloca aqui. O último parágrafo do item 4. O homem só as evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto por seu aprimoramento intelectual. Reforma íntima.
Trabalhar o nosso aprimoramento moral. É fácil? Não. Possível? Sim. Refletir, como Santo Agostinho nos alerta, né? Todo final do dia ele fazia uma reflexão do que ele tinha feito durante o dia. Se tinha feito alguma coisa errada, ele já estava se comprometendo para no dia seguinte resolver aquela situação. Aí eu falo assim, eu costumo falar que no final do dia nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos. Vai lá no espelho e se pergunta assim: o que eu fiz para agradar a Deus hoje? O que foi que eu fiz para agradar a Deus hoje? Aí você vai pensar no seu dia, tenta lembrar o máximo de coisas que você falou, que você pensou, que você fez, e anota. Se foi bom, ótimo, parabéns para mim. Se foi uma palavra rude, se foi um pensamento agressivo, se foi uma ação que eu tive que não deveria, que não foi legal, temos amanhã para resolver. Aqui e agora. Porque o que Jesus nos fala? Reconciliai-vos com teu adversário enquanto estás a caminho. Porque se a gente deixa esse adversário se tornar inimigo e ele desencarna, nós vamos ter um inimigo no plano espiritual que vai ter a oportunidade de nos obsediar. A gente já tem tantos à nossa volta que a gente mesmo atrai, vai ter mais um. Então nós temos que nos policiar. Não é isso? Para terminar, eu vou contar uma história que eu tenho certeza muitos conhecem, mas é uma história muito legal, que é boa para a gente refletir e finalizar aqui nosso estudo. Chico Xavier vivia, conta ele, um momento muito difícil em sua existência, imaginando-se diante de um processo expiatório bastante severo, e no momento em que seu anjo guardião lhe apareceu, se lhe mostrou o Espírito Emmanuel, seu guia, né? Ele, no meio daquela aflição toda que o desgastava, propôs a Emmanuel: meu irmão, quando houver uma oportunidade que o senhor encontre com a mãe de nosso Mestre Jesus, peça a ela uma orientação. Estou atravessando essa hora difícil da minha vida e certamente uma mensagem de Maria me ajudaria a superar esse momento. E era tão honesta, tão sincera a dor de Chico, que seu benfeitor espiritual disse que ia providenciar. Na primeira oportunidade que estivesse em contato com a mãe de Jesus, pediria a ela uma orientação para ele. Dias depois, narra Chico, Espírito Emmanuel lhe aparece e diz: Chico, a mãe de nosso mestre te manda uma mensagem. E nosso Chico, de saudosa memória, tomou logo um papel, lápis, para anotar a mensagem que vinha da parte de Maria, a mãe de Jesus. Pode dizer, meu irmão. E o Espírito Emmanuel diz para ele: isso vai passar. E Chico ficou lá esperando o resto da mensagem, com lápis e o papel na mão para continuar escrevendo. Mas a mensagem era essa. A afirmativa de que todas as nuvens passam, essa também passa. Pensemos na aflição, na dor, na situação difícil, como uma tempestade daquelas de trovão, raio, ventania. Mas ela passa. Ela passa. Curioso é que quando conversar, aqui o companheiro que está fazendo esse texto aqui, ele diz que uma coisa chama a atenção para a questão, né? Nós estamos aqui de passagem. Não a passeio, é de passagem. Nossa vida real não é aqui. Aqui é a nossa escola, é o nosso hospital, é a nossa oficina de trabalho. Mas realmente a nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Estamos aqui momentaneamente, porque o reino do Cristo não é deste mundo. Então, deste modo, nós não somos daqui. Nós estamos aqui.
Todas as coisas que hoje nos causam sofrimento, amargura, dor, luto, pranto, passarão. Se nós soubermos agir. Confiar. Acreditar. Os ventos da sublime misericórdia com firmeza e trabalho. Se nós soubermos esperar esses ventos com firmeza, eles vão passar. Se nós tivermos boa vontade, perseverança, nos colocando sob o amor e a justiça de Jesus, sob o amor e a justiça de Deus, da providência, nós passaremos pelas aflições com mais tranquilidade, com mais calma, com mais confiança. Amigos, não é fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Jesus disse isso para nós. Teremos aflições, mas ele venceu e nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais. Nós podemos vencer. É um treino. Cada aflição é um treinamento de paciência, de coragem, de fé, de ânimo. Agarremo-nos às mensagens e os ensinamentos de Jesus para que essas tormentas passem mais depressa. E vamos aprendendo a trabalhar essas nossas imperfeições, essas nossas dificuldades, fazer a nossa reforma íntima, estudar, amar mais, para evitar novas aflições tão difíceis. Que aí podem vir tempestades mais amenas. Um ventinho, um chuvisco. Não precisa ser uma tempestade com raios e trovões e ventania. Mas isso depende de nós. Só depende de nós a nossa melhora e evitar novas tormentas nas nossas existências. E quando elas chegarem, nos agarrarmos a Jesus e confiarmos. Não estamos sozinhos. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar. Cada um na sua embarcação. Cada um vai ter a embarcação de acordo com aquilo que precisa. Precisa, merece, pode. Mas o mesmo mar. Vamos navegar no mesmo mar em direção da calmaria. As tempestades podem vir. Mas Jesus acalmou as tempestades. Ele acalmou. Nós podemos acalmar também as tempestades que se formam dentro de nós. Com oração. Orar mais. Confiar que essa oração, sendo muito sincera, vai chegar no plano espiritual e vamos receber o socorro, porque Deus não nos nega socorro. Nós é que não enxergamos o socorro quando nós estamos atormentados e não permitimos que a luz chegue até nós, porque nós ficamos em volta da neblina, a gente se permite ficar em volta da neblina. Então, nós temos que ter mais coragem. Eu gostaria de pedir que vocês depois leiam esse texto e vamos caminhar com confiança, acreditando. Jesus está conosco o tempo inteiro. Precisamos apenas enxergá-lo para que possamos prosseguir. Que Jesus possa nos envolver com a sua luz, com a sua paz, com o seu carinho, com toda a sua misericórdia e nos ajude a enxergá-lo com todo o seu brilho, com todo o seu reluzente amor, para que possamos seguir a sua trilha e envolver-nos com todo amor, tranquilidade e paz. Ó Pai amado, Deus querido, justo e bom, ajuda-nos, ilumina nossas mentes,
Acolhe-nos com teu manto de misericórdia. Abençoa-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada. Até a próxima. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 27 de setembro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, itens 6 a 10, causas anteriores das aflições, pelo expositor Alex Sander, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês!